Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Devemos nos lançar em confiança ao nosso Pai eterno, tal como uma criança que se joga de um lugar alto na confiança de que seu pai vai segurá-la. Quando a criança faz isso, ela não faz com o entendimento de que ela é uma pessoa poderosa, porque na verdade ela vê o seu pai como alguém com muita força, a qual ela pode confiar plenamente. Toda a Bíblia nos convoca a confiarmos no nosso Pai eterno e tomarmos muito cuidado com as incertezas do nosso entendimento e das nossas emoções. Como está escrito em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E isso parece estar em conformidade com esse mesmo trecho que a gente leu em Provérbios 3, 5, 8. O versículo 5 diz, não dependa do seu próprio entendimento. E o versículo 7, não se impressione com a sua própria sabedoria. O nosso coração ele é enganoso porque nós nascemos escravos do pecado. E assim não sabemos o que é ser livre. O povo de Israel, por exemplo, ao serem libertos do Egito, Deus disse para eles em Êxodo 20, versículo 2, eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E logo após essa afirmação, o Senhor deu a eles os 10 mandamentos e toda a sua lei registrada no Antigo Testamento. Porque Israel viveu na escravidão por muitos anos e eles não sabiam o que era serem pessoas livres. E assim a lei do Antigo Testamento é uma manifestação da graça de Deus, ensinando o povo de Israel o que é viver em liberdade. Portanto, ao refletirmos sobre o que é ser livre do pecado, nós precisamos entender que o único ser humano livre do pecado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ele é a nossa única referência. Paulo, por exemplo, disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas perceba que ele fala, me imitem como eu imito Cristo. No final ele está dizendo, imitem a Cristo. Por isso somos discípulos de Jesus. Ele é o alvo da nossa vida e não há outro qualquer, somente Jesus. Ele sofreu a condenação do pecado para nos libertar. Só que nós não sabemos o que é ser livre desse pecado. Então Jesus diz, me sigam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em Jesus então que encontramos a sabedoria para viver em liberdade. E Provérbios 3, 5, 8 está em conformidade com isso. Esse provérbio ele pode ser um remédio do Pai para a nossa vida, principalmente quando a gente vive conforme o versículo 7 que diz, não se impressione com a sua própria sabedoria. Se vivemos assim dessa forma, impressionado com a gente mesmo, e a gente precisa assumir uma posição, descer alguns pedestais e perceber que nós não somos tão sábios quanto imaginamos, justamente porque nós tropeçamos nos versículos anteriores a Provérbios 3:7, justamente em confiar no Senhor de todo o nosso coração. E é preciso perguntarmos a nós mesmos, o nosso coração é do Pai com toda a nossa sinceridade? E talvez, se a gente orar a Ele, clamar a Ele, vamos ouvir o Pai dizendo para nós que existem coisas dentro da gente, na nossa vida, que não são completamente dele. Onde acabamos dependendo do nosso próprio entendimento e nos impressionando com a nossa própria sabedoria. Diante disso, acabamos não confiando no Senhor de todo o nosso coração e muito menos buscando a vontade dele em tudo o que fazemos. E a consequência desses atos é o que diz o versículo 8 aí. Então
a consequência negativa no caso, porque o versículo 8 diz: então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. E acaba acontecendo o oposto. Não há saúde no corpo, não há força nos ossos e podemos desfrutar de uma vida precária. Esse ensinamento, por incrível que pareça, se encontra também na sabedoria popular. Existe uma frase muito famosa de um poeta romano chamado Juvenal, escrito na sua Sátira 10, que diz assim: mens sana in corpore sano, uma mente sã em um corpo são. Essa verdade também se encontra na ciência, porque se fala das doenças psicossomáticas, que são as doenças da mente que acabam afetando e adoecendo o corpo. E aí nós vemos a sabedoria de Deus que traz saúde para o corpo, força para os ossos. Mas a sabedoria bíblica vai além. Afinal, a sabedoria do Senhor Jesus Cristo nos deu condição para um dia vivermos com uma saúde eterna, na mente e no corpo, pois em Cristo até mesmo o corpo morto ressuscitará. Irmãos, amigos, amados, neste mundo injusto por causa do pecado, já existem coisas demais que roubam a saúde do nosso corpo e que muitas vezes elas são inevitáveis, como por exemplo os acidentes, muitos casos de câncer, por exemplo, e dentre outras enfermidades que nos pegam de surpresa e nos abatem, nos jogam no chão. E a gente não precisa piorar ainda mais as coisas alimentando uma mente doentia que nega e afasta de Deus as nossas decisões cotidianas, dependendo apenas do nosso próprio entendimento, da nossa própria sabedoria que nos engana. Esse texto, na Bíblia, a Mensagem, diz assim, o versículo 8 do capítulo 3, seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Eu creio tanto nisso, meus irmãos, de todo o coração, porque eu tenho visto pessoas que, apesar de viverem num corpo tão frágil, devido a enfermidades, ainda assim elas conseguem irradiar saúde, vibrar nos seus ossos, pois estão bastante resolvidas com Deus e confiam plenamente em Jesus, porque vivem na certeza de que, graças a Jesus, mesmo na fragilidade do seu corpo, um dia ressuscitarão e terão um corpo perfeito e sem pecados. E que assim eles poderão, com toda a saúde que há em Jesus e que vem para nós, dançar na presença de Deus por toda a eternidade. A mensagem do Evangelho também é a mensagem de um corpo saudável, pois Jesus ressuscitou em seu corpo para que um dia também ressuscitemos num corpo sem pecados e imortal. Confia no Senhor, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em cada atitude da nossa vida diária. Ele vai nos mostrar o caminho. Não se impressione se achando muito sábio. Se afaste disso. Respeite a Deus. O tema. Então nós teremos saúde no corpo, força nos ossos. Vivamos a sabedoria do Eterno, a sabedoria de Jesus.